Esse podcast é produzido pela aula de Educação e Tecnologia e no episódio de hoje vamos falar sobre a educação socioemocional, seu conceito, importância e as consequências de aplicação em sala de aula. O conceito de educação socioemocional envolve o aprendizado e o desenvolvimento de habilidades comportamentais para lidar consigo mesmo e com o resto da sociedade. Tais habilidades incluem empatia, paciência, autoconhecimento, autonomia, resiliência, criatividade, comunicação assertiva e entre outras. A importância da educação socioemocional envolve 4 pilares: aprender a conhecer, a fazer, a conviver e a ser, instituído em 1996 pela Unesco, como a base para a educação do século XXI. Os pilares são fundamentais e, quando sustentados, oferecem segurança e autoconfiança aos pequenos. Porém, os desafios são muitos, esbarrando na individualidade de cada criança e nas relações interpessoais. Partindo disso, vamos pensar como aplicar tudo isso em sala de aula. O ideal é que a educação socioemocional seja vinculada aos componentes da educação. Uma boa forma de realizar a inserção é trabalhar os pilares de forma entrelaçada com os componentes curriculares. A BNCC sugere, por exemplo, que seja produzido um jornal com as crianças e que o processo dessa produção inclua rodas de conversas que abordam questões como as diferenças entre os estudantes, os pontos fortes das pessoas e as suas limitações. Dessa forma, as crianças e adolescentes conseguem se autoconhecer. Os demais pilares da educação socioemocional também precisam ser abordados pelos professores, como a tomada responsável de decisões a partir de sentimento. Um exemplo desse pilar é o estudante ter consciência de que agredir um colega devido à raiva não é uma opção. É preciso compreender que esses sentimentos fazem parte, existem e são válidos, mas que existem outras formas e meios de você lidar com essas emoções. E é através da educação socioemocional que os alunos aprendem a lidar com seus sentimentos e com as adversidades do dia a dia. Uma maneira de trabalhar essas competências é utilizar de recursos diversos, como caderno das emoções, jogos cooperativos ou em grupos, mímicas e encenações, desenhos, bonecos, educação física, tudo isso trabalhando todos esses princípios de forma mais lúdica para que seja de mais fácil absorção e associação dos estudantes. Trazendo um projeto como exemplo de tudo isso que foi dito anteriormente, o LIVE, Laboratório de Inteligência e Vida, é um programa que constrói espaços de fala e de escuta nas escolas, que, de acordo com o site correspondente, mudou mais de 500 mil de mentes estudantis. A escola é um elemento fundamental para o desenvolvimento da sociedade. A formação de cidadãos está intimamente ligada ao trabalho de professores, diretores, coordenadores, em aliança com a família e a sociedade. A educação socioemocional contribui para a formação de estudantes mais críticos, equilibrados e proativos, que atuarão de acordo com essas habilidades em suas relações com o mundo, consequentemente, contribuindo para o desenvolvimento da sociedade. O relacionamento interpessoal é um dos principais benefícios das habilidades socioemocionais. Elas estimulam o respeito ao outro e o sentimento de empatia. Além disso, favorecem a chamada escuta ativa, em que se realmente presta atenção ao que o seu interlocutor fala. Ao mesmo tempo, essa característica contribui para a cooperação e a resolução de conflitos. O resultado é a maior sociabilidade. No futuro, isso surtirá efeitos positivos no mercado de trabalho para os jovens que podem ocupar posições de liderança, fornecendo autocontrole quando o estudante desenvolve suas habilidades socioemocionais e consegue se controlar diante de dificuldades. E esse foi o primeiro episódio do PodMentes sobre educação socioemocional. Agradecemos tamanho entusiasmo em saber e conhecer mais a fundo a educação socioemocional e te esperamos para os próximos episódios.